Olá, bom dia, boa tarde a todos. Já vamos dar início daqui a pouco ao nosso evento. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Pedimos só mais uns minutos para alguns ajustes técnicos que nós estamos fazendo aqui. Com todos que estão conectados agora, pedimos mais alguns minutos e já vamos começar o nosso evento. Boa tarde a todos. Só estamos aguardando mais um minuto para começarmos o nosso evento. Mais uma vez eu peço desculpas, nós estamos só com um problema de uma conexão e já vamos começar o nosso evento. Bom, podemos então começar. Boa tarde a todos. Pedimos desculpas pelo atraso. Nós temos um problema de conexão com o Raul Jugman, mas já vamos dar aí início. Enquanto isso, a gente faz a conexão com ele. E para começar esse balanço do ISG da mineração do Brasil, eu gostaria de convidar a Ana Cunha, que é diretora da Kinross, conselheira do IBRAM e também coordenadora do Comitê de Assessoramento ao Conselho do IBRAM de ISG. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Que alegria a gente estar aqui nessa tarde falando desse tema tão importante, né, e de um trabalho tão importante que o setor mineral tem conduzido, vem conduzindo aí ao longo dos anos. Falar de ESG, a gente sempre fala que não é um assunto novo, mas, sem dúvida nenhuma, o tema tem ganhado muita relevância nos últimos anos, né? Basta a gente ver o uso exponencial dessa sigla que muita gente nem conhecia e hoje está aí na agenda, na pauta, na conversa, com certeza, de qualquer executivo, mas, de modo geral, de toda a sociedade, né? O nosso evento de hoje ele está dividido em duas partes. A gente tem a primeira parte, onde a gente vai ter a contribuição e a visão dos executivos e dos especialistas sobre o tema, e na segunda parte a gente tem, então, a apresentação do balanço das metas e das métricas que, como setor, a gente compactuou nessa Agenda 2030 do ESG da mineração do Brasil, né? Que eu costumo falar que nada mais é do que um grande trabalho que tem como um objetivo de melhorar a vida de todo mundo, né? Quem já leu o preâmbulo
da Agenda 2030 da ONU, né? Tem uma frase lá que eu gosto muito, que fala sobre a gente avançar sem deixar ninguém para trás. E é isso, né? Quando a gente pensa nas pessoas, no planeta, na prosperidade, como que a gente faz isso, como que a gente constrói sociedades mais resilientes e mais sustentáveis. Então, para começar essa conversa, eu quero chamar o Wilfred Bruggen, que a gente conhece mais como Bill, né, Bill? Diretor-presidente da Anglo-América do Brasil, para não só dar as boas-vindas para todo mundo, mas trazer a sua contribuição, sua visão sobre o ESG. Seja bem-vindo, Bill. Muito obrigado, Ana, e boa tarde a todos e a todas. Como a Ana falou, eu sou o Bill, presidente do Conselho do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Mineração, e também CEO da Anglo-American. E, bom, é um grande prazer estar aqui com todos vocês e falar de um tema tão vibrante, por um lado, e tão importante por outro, né? O termo ESG, sigla em inglês que denomina aí o compromisso das empresas com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança, é a base para a nossa sobrevivência, a longevidade dos negócios no planeta. Então, não poderia ser diferente a gente estar falando sobre isso cada vez mais, não só no nosso dia a dia, como em reuniões que envolvam grandes decisões, em fóruns como esse, e lançar também a opinião da mineração em relação a tudo isso, né? Então, a mineração, pessoal, uma atividade, né, que, na verdade, é o alicerce do incrível avanço tecnológico da vida contemporânea mundial, atuar para estabelecer práticas sustentáveis, causando impactos positivos na sociedade. Hoje, para nós, isso é um caminho sem volta. E em 2019, aqui no Brasil, nós lançamos a Carta Compromisso do IBRAM, e ali, como setor, de forma coletiva, nos comprometemos com uma profunda transformação da indústria da mineração, em nossos processos e técnicas, em nossas relações com as pessoas e com a natureza também. Reconhecemos nossa relevância e influência nos contextos em que estamos inseridos, e, por isso, nos colocamos abertos a ouvir, com um desejo genuíno de mudar para evoluir. E para avançar ainda mais nesse caminho, no final de 2021, o IBRAM lançou a Agenda ESG da mineração, um passo à frente da Carta Compromisso e também um ousado projeto de transformação do setor mineral, de modo a torná-lo ainda mais seguro, ambientalmente responsável, atento às comunidades anfitriãs, ético em tudo que faz e gerador de indicadores de sustentabilidade muito mais ambiciosos, visando deixar legados positivos para o nosso planeta. Então, a adoção de boas práticas de ESG é uma demanda global. Organizações e setores que não estiverem compromissados no sentido da ampla sustentabilidade de seus negócios estarão fadados a sucumbir, abrindo espaço para concorrentes conectados com as novas demandas mundiais. A indústria mineral, primeiro setor produtivo no mundo a assumir um compromisso ESG, está seriamente comprometida com esses objetivos e agindo em prol de uma grande transformação nos nossos processos. E é exatamente o trabalho conjunto entre as mineradoras, com vistas a melhorar seu desempenho, sua governança, o que vai garantir nossa sobrevivência, enquanto negócio sustentável e responsável, que alia segurança financeira com a criação de legados positivos para a sociedade. A atuação conjunta entre as empresas do setor mineral com o objetivo de alcançar um compromisso mútuo com as melhores práticas na segurança de processos, barragens, estruturas de disposição de rejeitos, saúde e segurança ocupacional, mitigação de impactos ambientais, água e energia, relacionamento com a comunidade, entre vários outros temas, é essencial para irmos muito além da nossa Carta Compromisso. Na Anglo-American, participamos dos grupos de trabalho da Carta Compromisso do IBRAM, liderando o grupo de trabalho de comunicação e reputação, e fazendo parte de outros grupos de forma ativa, juntamente com as demais colegas empresas mineradoras associadas. E, como presidente da Anglo-América no Brasil, eu tenho orgulho de poder dar exemplo das nossas ações no âmbito do ESG. Nós, a nível global, a Anglo-América é uma empresa global,
atuamos orientados para um plano de mineração sustentável, que está alicerçado em 3 pilares: o meio ambiente, o social e a governança. E com essa iniciativa, a empresa contribui para o alcance do que a Ana já comentou também, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Nós, aqui no Brasil, temos 2 operações. Uma operação de mineração de níquel no estado de Goiás e uma operação de minério de ferro nos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Nós temos, como é o caso de todas as outras mineradoras aqui no Brasil, produtos de alta qualidade, o que, na verdade, se traduzirão em pontas de lança na redução de emissões de carbono para o planeta. Portanto, o Brasil está numa posição, eu diria, a pole position, né? Se a gente for fazer um paralelo aí com a Fórmula 1, muito bem posicionado para poder ajudar os nossos clientes, em particular, com as suas metas também de redução de emissões de carbono. Portanto, estamos numa posição, eu diria, bastante avantajada e positiva para o auxílio dessas nossas metas. E vamos falar de água. Estamos investindo na recuperação e na conservação de nascentes, tanto nos municípios anfitriões das nossas operações, como fora deles. É o caso do programa Juntos pelo Araguaia, maior iniciativa de revitalização de bacias hidrográficas do Brasil. Ele planeja e deseja, né, revitalizar um grande rio que faz fronteira entre Goiás e Mato Grosso, que vinha sofrendo com graves erosões e afetando a navegabilidade desse importante rio, até do ponto de vista econômico para o nosso país. E em Minas Gerais, em parceria com o Instituto Espinhaço, a gente investe na recuperação de 23 nascentes degradadas das bacias do rio Santo Antônio, que nasce nos municípios de Conceição do Mato Dentro. E também protegemos cerca de 8.000 metros lineares de área de preservação permanente da região, o que equivaleria aí a uns 8.000 campos de futebol. Atualmente, são mais 22.000 hectares de áreas protegidas no Brasil, entre Cerrado e Mata Atlântica, o que representa mais de 6 vezes a nossa área operada. Também somos doadores do Programa de Áreas Protegidas da Amazônia, a ARPA, responsável pela conservação de mais de 60 milhões de hectares na Amazônia. Hoje, a nossa matriz energética no Brasil é 100% renovável. Então, com isso, já trabalhando ativamente numa das variáveis da equação da redução de emissões de carbono. Mais precisamente, representa para nós uma redução de 30% nas emissões de carbono. E, dessa forma, contribuindo também para um melhor balanço entre as energias que acabamos usando. E sintonizado com a meta global da Anglo American, que é reduzir a emissão líquida de gases do efeito estufa nas operações em 30% até 2030, a Anglo American aqui no Brasil vem deixando de emitir 1 milhão de toneladas de CO2 por ano, conforme, inclusive, dados do Ministério de Minas e Energia, referente a emissões do Sistema Interligado Nacional, o SIM. Por fim, e não menos importante, principalmente no tocante ao DI, né, do ESG, nós estamos divulgando esses dias o novo Código de Conduta, algo que muitas empresas têm, muitas colegas nossas mineradoras têm, e é um documento da maior importância, inclusive dinâmico, né, na medida em que o mundo muda, o mundo evolui, e estamos atualizando ele com novas diretrizes de boas práticas para os nossos públicos internos e externos, e em total sintonia com respeito ao ser humano. Ou seja, é simples, fazer o certo, tratar todos de forma absolutamente igual. Pessoal, estamos num caminho aí de transformação, reinventando a mineração para melhorar a vida das pessoas e do nosso planeta. Juntos iremos mais longe. Ana, te devolvo a palavra. Obrigada, Bill. Incrível, né, ouvir você falando, e a gente percebe o tanto da contribuição, da responsabilidade que temos nesse trabalho, né? E fazer o certo realmente não tem como dar errado. Bom, então, continuando aqui, eu gostaria de chamar o Rodrigo Vilela. O Rodrigo é diretor-presidente da Samarco. Rodrigo, seja bem-vindo. Oi, obrigado, Ana. Tudo bem? Vocês me Ótimo. escutam? Oi, pessoal. Boa tarde.
Obrigado aí pela oportunidade da gente conversar sobre algo tão relevante para nós todos. Obrigado aí, Bill, né, pelas palavras aí de início. E, definitivamente, eu entendo que o ESG ele vem ocupando um espaço, né, em todas as corporações. É incrível ver como que todos os conselhos de administração, assembleias de acionistas estão cada vez mais encarando o ESG como vantagem competitiva, como geração de valor e como modelo decisório. E aí a gente consegue ver que essas três siglas, né, ESG, deixa de ser uma questão meramente, né, de referência ideológica, e a gente começa a seguir todas as pautas do ESG para os nossos processos, né, decisórios. A gente já viu, né, como que a gente pode gerar ou não gerar valor, né, dentro das nossas organizações. Nós lideramos grandes empresas, e aqui dentro dessa marca, eu acho que nós somos um exemplo bastante vivo dos desafios, das dificuldades e como que o ESG passa a ser fundamental, né, na nossa história, né? Essa Samarco praticamente, né, destruiu todo o valor que tinha com o acidente de 2015. Nós estamos reconstruindo a empresa, né, com bases, né, em ESG, né? Então, toda a base da estratégia da empresa passa a ser ressignificada, né, através dessas três siglas que são fundamentais na definição da estratégia, e é isso que nos está guiando. Nós estamos operando novamente há 2 anos, e é fundamental entender e ver como que o contexto do ESG, né, é cada vez mais importante nessa geração de valor. Trazer só alguns exemplos para vocês, né? Dentro do I, né, do impacto ambiental, acabei de dizer, né, como que nós somos o exemplo vivo, né, da destruição de valor, e o quanto que também nós precisamos do impacto ambiental ou do impacto positivo ambiental para a geração de valor. O Bill colocou aqui de maneira muito inteligente que a mineração é a indústria das indústrias, né? Nós precisamos da mineração, inclusive, para fazer a descarbonização, nós precisamos da mineração para a gente continuar o desenvolvimento sustentável, e é através da mineração que nós vamos conseguir fazer todos os impactos positivos que a nossa sociedade precisa. Mas aqui tem algo extremamente importante, né, e parece óbvio. A gente não escolhe onde a mineração vai estar. A mineração, ela está definitivamente aonde está o recurso geológico, e por isso as boas práticas, gente, passa a ser fundamental, né, para que a gente possa fazer todo o desenvolvimento local, regional, né, e mundial, né, que a gente pode fazer. Aqui também na Samarco, da mesma forma que o Bill colocou, e a mineração como um todo, a compensação florestal que nós temos, né, através, né, primeiro, da legislação, que nos exige para cada área minerada, a gente precisa compensar 2, 3, 4 vezes. Nós também estamos, né, com uma área protegida mais de 5 vezes a área que a gente tem de indústria. Eu acho que isso é uma excelente vantagem competitiva, e nós, da nossa indústria, temos que utilizar cada vez mais isso, né, como, né, fonte importantíssima de proteção da biodiversidade, e principalmente nessa pegada tão importante que agora, que é a redução da emissão de carbono. Outro ponto fundamental, e também está ligado a algo que o Bill falou, que é a questão da recirculação de água, né? Água é fundamental para nós, água é fundamental para aqui, para Minas Gerais, para o mundo como um todo, e vou trazer um exemplo de como uma decisão importante traz um resultado de geração de valor. A Samarco, para voltar a operar, teve que construir uma filtragem. A gente construiu uma filtragem que o objetivo principal dela era não utilizar mais barragem de resíduos. A consequência positiva do uso da filtragem foi a recirculação de água de mais de 90%. Nós tivemos como efeito colateral positivo uma redução de energia elétrica, uma redução do uso de águas novas, e esse número de circulação incrível dentro da área de mineração que nós estamos falando para vocês. Então, né, o foco no ESG, né, como vantagem de geração de valor. Algo também fundamental
dentro da área social, que a gente não pode deixar de levantar, é como que o social ele passa a ser fundamental tanto para licença social, algo tão utilizado no passado, como também para a atratividade de talentos, né? A gente precisa muito, né, de conseguir mostrar para a sociedade como um todo a importância desse setor, que é o nosso setor de mineração, e como nós temos muito para contribuir com a sociedade. Finalmente, o G de governança, né? A governança é fundamental e ele transcende as questões de respeito a leis, à ética, à compliance. Eu acho que eles têm que expandir, né, o conceito de compliance e ética, né, para a ética técnica. Né? Precisamos de um sistema robusto de governança, precisamos de comitês de multipluralidade, precisamos de metas muito claras e também aqui na Samarco nós participamos do IBRAM, somos partes, né, do processo decisório, né, de ter uma mineração muito diferente e vamos utilizar, através da governança, todas as ferramentas de gestão necessárias para a gente conseguir chegar onde a gente nos propôs, né? Eu tenho aqui algo que eu estava lendo antes, né, dessa nossa conversa, relembrando um relatório que foi preparado pela Ernst Young, não sei se todos vocês tiveram oportunidade de ver, onde elencou os 10 maiores riscos e as oportunidades da mineração para o Brasil. Nesse ano, fica em primeiro lugar, né, a necessidade que a gente tem de melhorar e fazer gestão de risco dos impactos socioambientais. Então, fundamentalmente, né, o ESG passa a ser realmente a base e a sustentação da estratégia e da geração de valor, né, para as comunidades. Pessoal, da mesma forma como foi colocado desde o início, a Samarco está totalmente comprometida com o IBRAM, está totalmente comprometida com a decisão, né, de fazer uma profunda transformação. Nós reconhecemos a nossa relevância, nós aprendemos muito, né, e ainda temos muito que aprender, temos muito que fazer, mas temos a certeza absoluta que a base da nossa sustentação é o ESG, que tem que ser utilizado, né, para a confecção de todas as estratégias. Ana. Obrigada, Rodrigo, e parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, né, à frente de um desafio tão grande que essa marca enfrentou e que o setor vem enfrentando, né? E para falar um pouco sobre esses desafios do ESG do setor mineral, quero convidar agora o diretor-presidente do IBRAM, Raul Jugman. Raul, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Está no mudo, Raul. Só tirar o som, por favor. Bom, em primeiro lugar, Ana, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero pedir desculpas pelo meu atraso, porque eu tive alguns problemas técnicos para poder entrar. E ouvindo o Rodrigo que estava falando pelo Samarco, eu quero dizer que esse evento significa simplesmente para nós a noção de que nós estamos comprometidos com a profunda transformação da indústria de mineração, tanto nos seus processos quanto nas suas técnicas e relações com as pessoas e com a natureza. Nós reconhecemos a nossa relevância, nós reconhecemos a importância das comunidades em que nós estamos inseridos e estamos trabalhando duramente no sentido de buscar uma maior sustentabilidade do setor. Isto quer dizer que nós temos uma preocupação com o meio ambiente, temos uma preocupação com a licença social e temos uma preocupação com a governança e as boas práticas. E por isso mesmo nós fazemos questão, e talvez sejamos o primeiro setor a procurar apresentar um balanço das suas práticas, da sua relação com a natureza, com o meio ambiente e também com a sociedade que nos recebe, que nos acolhe, da qual nós participamos. Quero lembrar também que isso é o início de uma caminhada, é o início de um compromisso. Portanto, há tanta coisa a desbravar, tanta coisa a aprender, tanta coisa também que nós estamos recolhendo ao longo dessa trajetória. Dizendo com outras palavras, nós avançamos, sem a menor sombra de dúvida, e isso vai ficar claro
no relatório que vai ser apresentado aqui por cada um dos 12 grupos em que está distribuído esse trabalho de ESG. Mas, ao mesmo tempo, há um longo caminho pela frente a ser trilhado. Mas nós queremos trilhar de uma forma aberta, de uma forma comprometida e, sem sombra de dúvida, dialogando com todos os setores, com as comunidades, com os ambientalistas, com outros empresários, com o governo, enfim, todos os stakeholders que têm a ver com a mineração no Brasil. E dentre as métricas, dentre os resultados que nós temos a apresentar, ainda que parciais, por óbvio, eu queria destacar o fato que nós temos, no que diz respeito às boas práticas de governança, em particular na segurança das comunidades, uma meta que nos é muito cara. Desde que nós definimos o objetivo de 0 fatalidades decorrentes de tragédias, como aconteceu em Brumadinho e em Mariana, nós não tivemos nenhuma nova fatalidade. E isso significa, não só, de um lado, a regulação que foi feita, a nova regulação que foi feita para o setor, especificamente para a barragem, mas também o esforço de todos e de todas que fazem o setor mineral para evitar a repetição de tragédias como aquelas que aconteceram. E que nós fazemos aqui, mais uma vez, um compromisso de buscar sempre esse fato, procurar sempre a preservação da natureza, o cuidado com as pessoas e a total abertura para a comunidade. É isso que nós temos a apresentar hoje. Lembrando, mais uma vez, que nós estamos num caminho, que é uma caminhada, em que nós estamos fazendo isso, repito uma vez mais, talvez, dentre os setores econômicos brasileiros, os primeiros a procurar fazer e ter esse compromisso. Então, sabemos que temos muito que avançar e muito que aprender. Como também estamos assumindo com o governo, através do Ministério do Meio Ambiente, o compromisso de abatimento da nossa curva em termos de carbono. Todos nós sabemos que vivemos a questão da crise climática, e isso nos preocupa, sem sombra de dúvida, porque isso coloca em risco não apenas o nosso país, a comunidade, os negócios, a mineração, mas isso coloca em risco toda a humanidade. E, evidentemente, que nós temos um compromisso, que é um compromisso existencial, mas também moral e ético, de, portanto, atenuar, de mitigar e procurar reverter esse caminho de crise climática que nos leva, efetivamente, para um abismo. Então, é com essa preocupação, é com esse compromisso, é com essa busca de transparência, de mostrar onde está o setor e onde ele quer chegar, que nós queremos apresentar o nosso balanço, para que todas e todos possam saber como anda, como está a mineração no Brasil, em termos de sustentabilidade, de compromisso com as boas práticas, com o meio ambiente e com a sociedade. Muito obrigado. Ana. Oi, de volta. Presidente, muito obrigada pelas palavras, né, pelo compromisso com o compromisso, né, com esse compromisso tão grande que a gente, como setor, assumiu. E para falar um pouco sobre as várias dimensões da agenda ESG para a mineração, eu convido agora o Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Ethos. Caio, fica à vontade, o microfone é seu. Obrigado, Ana. Muito obrigado pelo convite ao IBRAM. Obrigado, Raul, Bill, Rodrigo. Prazer em conhecer o Rodrigo. Duas empresas, uma que foi associada do Ethos, outra é associada do Ethos, e acho que quanto mais cedo a gente puder voltar a conversar, Rodrigo, acho que é importante. Nós reconhecemos o esforço que vocês têm feito. E queria aqui, na verdade, trazer algumas preocupações que são compartilhadas com vários outros segmentos e setores, especialmente de áreas tão estratégicas como a mineração. Primeiro, dizer que é muito importante a ação setorial que está sendo tomada nesse momento, vem sendo tomada, é melhor a gente dizer nesse sentido, mas que nesse momento apresenta metas, como o Raul trouxe, buscando apoiar a mudança nas empresas, no setor e no mercado no sentido mais amplo possível. Eu acho que isso é muito importante, né? Temos que destacar isso. E o que eu queria trazer aqui é que, assim como outros segmentos estratégicos importantes do ponto de vista dos seus impactos socioambientais e de governança, isso no ponto de vista mais amplo, novamente, eu acredito que
quanto mais aqueles conceitos que vocês já estão se apropriando do ponto de vista das dimensões ASG, né? E eu já tropicalizo aqui, sim, a ASG, apesar de ser um setor tão internacionalizado, eu quero dizer que nós precisamos adequar aos desafios colocados pela realidade brasileira, pela sociedade brasileira, pelas questões que envolvem a nossa história, a nossa formação, o nosso território, né? Então, normalmente se olha para o ASG de uma perspectiva de responder aos investidores, né? Esse é o primeiro movimento. Mais ainda, precisamos olhar para aquilo que é o componente da sustentabilidade, que é a capacidade de ampla e diversa escuta, o Bill disse isso, e de diálogo multi-stakeholder. As expectativas, o reconhecimento de diferentes segmentos da sociedade, do esforço das empresas na agenda, na estratégia, na jornada, como disse o Raul, né? Na jornada ESG, é diferente e precisa ser respondido, né? Então, acho que essa é uma questão importante. Também ir para além do foco nos resultados financeiros e na criação ou destruição, dependendo da situação, né, de riscos, de valor econômico, acho que o Rodrigo falou um pouco disso, mas ir para além desse processo, dessa visão, e focar nos impactos sociais e ambientais na sociedade como um todo, no meio ambiente. E eu destaco aqui algumas dimensões que são muito importantes dessa questão. Uma delas, a redução das desigualdades e a promoção de direitos humanos. São setores estratégicos, setores de uma capacidade muito grande e com uma responsabilidade muito grande, porque trabalha o tempo todo com recursos finitos de uma maneira muito concreta, né? E que, portanto, precisamos utilizar essa riqueza produzida que possa ser capaz de apoiar a redução das desigualdades existentes gravíssimas no país, né, e na nossa sociedade, e a promoção e garantia de direitos humanos. O enfrentamento da emergência climática, numa associação muito forte, muito importante, de inovação. O Rodrigo falou um pouco também de inovação, fundamentalmente nas questões que envolvem o consumo e a produção de energia, as questões energéticas. Então, temos aí uma outra dimensão necessária para ser olhada. Olhar para dentro, que é uma tarefa inicial que a agenda ESG, a jornada ESG coloca, é preciso ser rapidamente voltada para olhar para as ações estratégicas em cadeias de valor, né? Em processos que são mais amplos, em cadeias que possam fazer, de fato, transformações e impactos sociais amplos, né? Também olhar para as oportunidades, muitas vezes, voltado para a mitigação e dos riscos inerentes, né, à atividade econômica e ao negócio da mineração. Mas, para além dos riscos, as oportunidades. De novo, eu quero usar aqui referências que tanto o Bill quanto o Rodrigo fizeram dessa agenda de virada de oportunidades, né? Eu acho que isso é fundamental. E que a agenda seja mais ampla para toda a sociedade e que consiga responder às demandas, sem dúvida, de inovação, de suporte, de melhoria da qualidade de vida que a mineração tem e pode fazer, né? Eu repito e reitero o que o Raul disse do ponto de vista de que a ESG é uma jornada, não um destino, né? E é importante que a integração dos diferentes fatores dessa agenda ambiental, social, de gestão e governança, e de gestão da relação público-privada, da transparência, na tomada de decisão e na gestão dos investimentos, é um processo dinâmico. E ele, portanto, buscar fazer as coisas certas, como o Bill disse, também precisa ter uma forma correta de fazer, ou seja, fazer as coisas certas do jeito certo, né? E a gente tem que olhar que essa forma de gestão se define por uma relação ética e transparente da empresa e das empresas de mineração com todos os seus públicos, como ela se relaciona, estabelecimento das suas metas empresariais que sejam cada vez mais focadas na capacidade de induzir o desenvolvimento sustentável da sociedade. A Ana falou do preâmbulo da Agenda 2030, lembrou que só vamos conseguir construir o desenvolvimento sustentável se a gente não deixar ninguém para trás, mas a gente precisa estar muito atento a esse processo permanente de crise que a gente tem enfrentado para superar as desigualdades, especialmente
no Brasil, né? E respeitando a diversidade, promovendo a redução das desigualdades, eu reitero nesse sentido aqui. Então, me parece que essas são questões, e eu queria terminar, ou pelo menos encaminhar, olhando para as oportunidades que existem, né? As tendências da sustentabilidade globalmente, em todas as pesquisas, trabalhos profundos, feitos por especialistas, elas mostram algumas questões que são de grandes oportunidades, né? A possibilidade da melhoria de transparência dos dados que temos vai gerar conhecimento. Esse conhecimento vai gerar capacidade de inovação, e essa inovação vai gerar capacidades fundamentais do ponto de vista econômico, social e ambiental. Então, é uma oportunidade aí. Ao olhar para as ameaças que a gente tem frente à biodiversidade, à natureza, que é um tema central da agenda socioambiental ASG, ao olhar para isso, a gente tem capacidade de ver quais são as oportunidades que a gente tem de poder superar essas ameaças com ações afirmativas, positivas e transformadoras. Isso também é uma grande oportunidade. Se a gente tem que hoje, se as empresas têm hoje cada vez mais, apesar fundamental isso que o Raul trouxe, de que há um processo preventivo cada vez mais estrutural, mais mitigador, mais preventivo de desastres que a gente possa ter nos impactos ambientais da atividade da mineração. Mas nós temos claro que já temos que fazer uma mudança para uma resiliência climática, né? E claro que isso não tem a ver, não tem relação com os desastres, mas eles têm relações que, se vamos buscar a resiliência, significa que temos que buscar formas de adaptação e, a partir daí, um desafio muito grande de criação de serviços, produtos e soluções para adaptação. E eu acho que aí tem, de novo, uma capacidade, uma oportunidade enorme. E não dá para negar outra oportunidade, que é uma atração global para as questões sociais, que ganham cada vez mais destaque nas políticas em todo o mundo. Então, acho que, do ponto de vista dos desafios, o setor sabe cada vez mais o que tem que ser feito, como tem que ser feito e aonde pode chegar. E eu aqui insisto, né, para terminar, de que a ação setorial promovida pelo IBRAM é uma referência que tem que ser seguida por outras entidades setoriais na perspectiva de fazer mudanças nas empresas, com as empresas, mas também mudar o mercado e mudar as relações e a economia baseado nesse setor. Então, era essa a minha contribuição. Obrigado, Ana. Desculpa. Obrigada, Caio. E quanta contribuição, né? Mas acho que, especialmente, você traz muito forte na sua fala, quanta oportunidade que a gente tem na mesma proporção. E para falar um pouquinho sobre o ESG em rede como plataforma de atuação, eu convido agora a Tainá Leite. A Tainá, ela é gerente sênior de direitos humanos do Global Compact. Tainá, seja bem-vinda. Obrigada, Ana. Boa tarde a todas e todos. Difícil falar depois de todo mundo, né, com falas tão potentes e que já cobriram um pouco ou muito da importância dessa agenda, né, e dessa iniciativa do dia de hoje, né, é muito relevante estar representando aqui o Pacto Global nesse evento. Então, eu vou aproveitar o título, né, que foi dado, estou hoje representando aqui a Frente de Impacto, nossa CEO, Camila Valverde, para falar um pouquinho desse trabalho em rede, né, do ESG, do papel do Pacto Global e da ONU, né, nesse chamado, e como a gente tem trabalhado junto com as empresas setorialmente, e então já antecipadamente louvo aqui a importância desse tipo de iniciativa, que assim como o Caio colocou muito bem, eu espero que influencie, né, mais e mais organizações setoriais a se inspirarem em um documento tão sólido, né? Eu tive a oportunidade de ver com antecedência aqui os objetivos que vocês definiram. E eu queria, né, então, trazer essa provocação da rede. Como que a gente tem feito isso? Bom, vocês todos que estão aqui, provavelmente nos escutando, de alguma forma estão próximos e conectados a esse tema, que agora a gente tem chamado de ESG, já se chamou de várias outras tantas formas, e no final das contas é sobre a sustentabilidade tanto do nosso planeta, quanto das pessoas que aqui habitam, quanto das próprias empresas, né, das organizações que nós estamos trabalhando. Então,
sabem, como provavelmente acompanhando aí os dados, que temos tido bastante dificuldade no avanço de alguns dos indicadores relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que, de certa forma, orientam a plataforma da maior parte das empresas para as ações de ESG. Quando a gente olha o último relatório, por exemplo, que é feito por um consórcio, né, da organização civil, que inclui, inclusive, algumas agências da ONU, o Brasil está com a maior parte das suas metas estagnadas ou em retrocesso, poucos ODS efetivamente avançaram. E por que eu estou falando isso? Porque justamente por isso, né, aqui no Pacto Global, que é, por si só, um chamado de rede, né? Quando nós nascemos lá em 2000, por um chamado do então secretário-geral Kofi Annan, para que o setor privado se unisse às Nações Unidas em rede, contribuindo para não apenas ter um planeta mais sustentável, mas para assumir a responsabilidade por este planeta e por essas atividades, a gente já começou o nosso trabalho em rede. A gente tem trabalhado assim localmente e a gente tem, desde o nosso lugar como o interlocutor principal entre o setor privado, as Nações Unidas, a sociedade civil e todos aqueles que são impactados pelas nossas atividades, temos feito um esforço para acelerar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável agora, né, desde 2015, e principalmente na década da ação em que entramos em 2020. Entramos na década da ação com um grande desafio, a pandemia, né, que trouxe aí uma série de questões que não estavam, né, no radar, ou ao menos da maior parte das pessoas que não estivessem dedicadas a esse tema na academia. Então, as empresas que nós temos conclamado e com quem nós temos trabalhado têm nos trazido essa demanda da setorização e nós temos, assim, então, atendido a esse chamado. Agora, em abril, nós lançamos a Ambição 2030, que é uma ambição de aceleração desses objetivos priorizados e que eu vejo que praticamente todos estão sendo trabalhados nas metas que vocês colocaram para o IBRAM, e isso é bastante confortante e nos dá ainda mais ânimo para fazer esse chamado para vocês, que se juntem também a nós nesses movimentos. Na Ambição 2030, a gente está acelerando os movimentos, chamando as empresas a assumirem um compromisso público, né, que é um pouco o que vocês já estão fazendo aqui também, e, em contrapartida, se beneficiarem dessa rede que nós temos aqui no Pacto Global da ONU, desse ecossistema, com capacitações, com conteúdo, com networking, com engajamento da alta liderança. E já estamos aí com mais de 205 compromissos assumidos desde abril nas mais variadas áreas. São 7 ODS acelerados, nós estamos falando então de ODS 3, saúde, que está focando em saúde mental, igualdade de gênero no ODS 5, trabalho decente e crescimento econômico no ODS 8, redução das desigualdades no ODS 10 e também os ODS relacionados à mudança climática, em especial o Net Zero, né, que é o nosso movimento para clima, e o Mais Água, que é o nosso movimento para a plataforma de águas e oceanos, mas temos também um compromisso para transparência 100%. Foi falado aqui antes, né, pelo representante da Samarco, como é importante olhar para os 3 pilares, e é isso que a gente tentou fazer, né, escolhendo e selecionando esses ODS. A gente precisa olhar para o ambiental, a gente precisa olhar para a governança, não podemos esquecer dela, porque sem uma boa governança a gente não consegue fazer essa agenda avançar, mas a gente também precisa olhar para o S, para o social, para os direitos humanos das pessoas e comunidades impactadas pelas nossas atividades. E a gente percebe, e acho que assim já vou encaminhando para o meu fechamento, e a gente percebe que quanto mais a gente trabalha em coalizão, em rede, construindo pontes, dialogando e traduzindo. Eu gosto muito de me ver, né, tanto a mim como profissional, mas também o próprio Pacto Global, como um grande tradutor de linguagens entre grupos que muitas vezes ainda não aprenderam a conversar sobre aqueles temas, né? Então, quanto mais a gente está em rede, quanto mais a gente traduz, quanto mais a gente conecta e cria essas pontes, mais impacto a gente consegue ter. E para isso a gente não tem como abrir mão do setor privado, das empresas que estão trabalhando ali na frente, na ponta, para que elas também reconheçam a importância, como vocês estão fazendo,
de ter metas claras, de ter compromissos públicos, de ter indicadores que nos levem, nos guiem a essas metas, né, para que a gente possa medi-las, e contando com a expertise de quem já está nessa jornada, às vezes, mais avançado, para que uma empresa, né, um grupo, puxe o outro. Para 2023, a gente já tem mapeado aqui um trabalho cada vez mais setorizado, então também fico muito feliz de ver esse tipo de iniciativa, porque é o caminho que a gente também está seguindo, né, de trazer os setores para conversar sobre os seus desafios específicos, para que a gente também possa apoiá-los, né, com ferramentas e um trabalho muito mais e melhor direcionado. Então, agradeço, né, mais uma vez o convite do IBRAM, parabenizo na pessoa da Ana aqui, que está mediando esse debate, né? Tivemos a oportunidade de estarmos juntas também anteriormente este ano, e eu vejo que realmente a gente precisa cada vez mais dessas conversas setoriais. Contem com a gente, o Pacto Global está à disposição para ajudar vocês a atingir essas metas, a construir as próximas e a acelerar essa agenda com diálogo e construção de pontes para um mundo mais sustentável, porque não tem outra alternativa. Com certeza, né, Tainá? Juntos, precisamos estar juntos, né? Se não for junto, a gente não consegue trilhar esse caminho que precisa ser trilhado. Obrigada pelas suas contribuições, como sempre, muito valorosas. E vamos seguir, então, aqui agora. Eu quero convidar o Denis Glória. O Denis, ele é sócio da consultoria Falcone, que tem trabalhado com o IBRAM muito fortemente nesse processo de estruturação das nossas metas e métricas setoriais, né, Denis? E vai apresentar para a gente aqui hoje um pouco do resultado desse assessment que foi feito, desse trabalho de mapeamento, né, de maturação de onde nós estamos em relação ao ESG como setor. Então, Denis, seja bem-vindo. Obrigado, Ana. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui novamente, né? A Falcone se juntou a essa iniciativa da Carta Compromisso, agora ESG Mineração do Brasil, desde o ano passado, e com muita honra, né? Muita alegria a gente faz parte dessa jornada juntos aí, né? Eu gostei muito das falas iniciais, todos foram extremamente assertivos, né? E colocaram os pontos relevantes, os pontos estratégicos a qual o setor está se comprometendo, o setor está passando. Eu tenho ficado muito feliz com a pauta que vai vir logo em seguida, não vou dar um spoiler, né? Mas referente às metas, métricas, os compromissos, o avanço deles, nós temos em seguida os grupos aí que vão apresentar e vão falar por si só. E além desse avanço, que tem muito a ver com dados, né? Gostei muito da fala do professor que colocou ali, do Caio, que colocou ali, ou seja, uma jornada rumo ao conhecimento, né? Quanto mais dados a gente tem, quanto mais fatos a gente conhece, mais a gente está capacitado para enfrentar os desafios. Dados a gente vai ter nessa próxima sessão, e alguns fatos a gente levantou aqui agora. Vou pedir para projetar a apresentação. Nós somos desafiados aí pelo Raul, logo no início desse ano, a entender um pouco mais da camada que está abaixo do setor, né? Para a gente entender o setor, como é que cada empresa está gerindo o seu ISG, né? Diante da metodologia de ESG, que é Environmental, Social e Governance, né? Nós da Falcone temos aí uma metodologia forte, uma jornada muito forte, na qual a gente acredita que existem vários quesitos organizados aí em 5 pilares, né? Que são importantes de serem observados e adotados pela empresa para que ela possa avançar na gestão do seu ISG. Então, dado esse desafio para conhecer um pouco mais de como está o setor, como está cada uma das empresas, nós conduzimos esse assessment. Esse assessment foi conduzido distribuído para todas as empresas do IBRAM, e dentro de todas essas empresas, 30 empresas, ou seja, quase 60% de adesão, responderam, né? Foi um self-assessment, ou seja, cada um com seu responsável ali de ESG enxergou como ele está nesses 5 pilares, né? Então, como vocês se enxergam dentro da gestão do ESG, e obviamente nós vamos colocar aqui algumas questões de análise crítica da nossa parte.
para que a gente possa conhecer um pouco mais dos desafios que vem à frente na gestão de ESG. Nós vamos fazer, importante citar aqui que essas empresas que participaram vão receber uma devolutiva individual para que ela possa se comparar com o setor, com o cluster dela, obviamente sem abrir nenhuma informação confidencial. Nenhuma empresa vai saber individualmente o resultado da outra, e simplesmente realmente é troca de práticas, troca de benchmark que a gente está propiciando aqui com essa pesquisa. O resultado, numa escala de 0 a 100, o setor se enxerga com uma nota de 66%, né? Ou seja, evoluiu até chegar nesse ponto. A gente não sabe, não tem um baseline para saber de onde que a gente está partindo, é a primeira vez que nós estamos fazendo isso em conjunto, mas tem pontos ainda a serem evoluídos, né? Pontos de oportunidade que eu vou citar aí mais à frente. Pode passar. A escala de maturidade, né, para qualquer pesquisa de maturidade, esses 0 a 100%, ele está numa escala de 1 a 5. Né? Então, o setor se considera, de forma geral, que está num nível gerenciado do ESG. O que significa o nível gerenciado? A organização possui ali seus padrões para gerenciamento da agenda ESG, busca esse valor sustentável compartilhado, mas ainda apresenta alguns gargalos. A gente estaria logo no início da etapa do gerenciado, né? Do degrau do gerenciado, ou seja, ainda tem um bocado para evoluir. E claro, pessoal, aqui fica o disclaimer, né? Que são 30 pessoas diferentes, né? Então pode ter uma variação inerente ao processo de coleta dessas informações. Não foi feito diretamente por nós, e sim uma coleta dessas informações de vários itens avaliados dentro desses 5 quesitos. Pode seguir. A primeira observação que a gente faz ao ver esses dois gráficos é que tanto se eu coloco o resultado da maturidade do ESG na escala de 0 a 100, né, por número de funcionários e até também por faturamento, eu vejo que as empresas com mais funcionários e com maior faturamento possuem um grau, ou se avaliam com um grau maior de aderência às práticas de gestão de ESG. Então, é o caso do gráfico à esquerda, que as empresas com mais de 1.000 funcionários, foram coletados dados por faixa, né, se consideram que estão aí com 76%, ou seja, acima da média dos 66%. As empresas que têm entre 500 e 1.000 funcionários já estão num grau intermediário, né, 50%, e as empresas menores num grau de 39% de aderência ou de maturidade. Eu gosto mais do cluster à esquerda, porque ele segmenta melhor, onde a gente vê por faixa de faturamento, mesmo sabendo que nós temos minerais diferentes, né, nós conseguimos enxergar aí que as empresas com faturamento maior, talvez pela sua priorização, talvez por acesso a maior conhecimento, a recursos, têm também grau de ESG maior. Pode passar? Agora vamos começar a analisar as oportunidades, né? Nós traçamos uma linha média ali e nós vimos que dentro dos 5 pilares, os que estão acima da linha média, né, são os direcionadores organizacionais de ESG e as ambições estratégicas. Estamos ali com direcionadores organizacionais de 80%, isso casa muito com a fala de todos, né? As estratégias ESG estão sendo tratadas pelas empresas, estão sendo traçadas, as ambições estão, de forma geral, bem colocadas, apesar dos dois quesitos ainda terem oportunidades. E onde a gente tem mais oportunidades? Seria no relacionamento com diferentes públicos, a gestão de stakeholder, sensibilização e capacitação de ESG e, obviamente, na fase de implementação. Então, aqui, colocando de uma forma bem geral, quando a gente fala de estratégia, priorização, né, daquele tema na agenda da alta direção, nós estamos muito bem, né? Nós temos aí direcionadores fortes, as empresas querem fazer, mas a gente pode melhorar ainda muito na implementação e como aquilo ali aterriza na base da empresa. Próximo slide. Finalizando aqui, eu coloco de uma maneira muito executiva, a gente tem um relatório muito completo, com vários detalhes, né, aqui dessa pesquisa, mas eu diria que vocês
se enxergam, né? O setor se enxerga como pontos fortes, né? Ter essa proposição de propósito, missão e valores, ou seja, como eu falei na estratégia, está lá muito bem direcionado. A organização ela identifica os principais riscos, né? Faz a mitigação de risco. Temas materiais normalmente são conhecidos de acordo com esses riscos, com o público interno e externo, e a empresa tem comitês, tem códigos, tem diretrizes, tem transparência, tem código de ética, presta ali contas à sociedade. Mas onde a gente pode avançar mais, né, é exatamente no nível de tração daquilo ali, fazer aquilo acontecer até a base da organização. Então, eu cito e destaco que os treinamentos ESG, né, para todos, né, para gestão, para operação, além dos terceirizados, é um item de oportunidade. Ter rituais de gestão que conectam o nível estratégico, onde está bem definido, ao nível operacional, que é quem executa, né? Com isso, ter metas e iniciativas muito bem desenhadas e incorporadas não só ao plano de metas da empresa, mas na remuneração variável. E também ter uma maior amplitude, né, de práticas de relacionamento com todos os diferentes públicos. Apesar da gente relacionar, talvez a gente possa relacionar com mais frequência, né, em cima e com base na comunicação das metas, das iniciativas, da gestão das expectativas e feedback. Bom, é um pouco do que eu queria trazer hoje. Agradeço a todos aí pelo tempo e que a gente possa evoluir nessa jornada do ESG. Passo agora para a Ana e para os grupos que vão mostrar o belíssimo trabalho realizado. Denis, muito obrigada pela apresentação, parabéns pelo trabalho, né? Muito bacana a gente conseguir enxergar aí onde que a gente está se situando nessa métrica e onde a gente precisa melhorar e o que a gente precisa fazer para seguir, né? Eu vou, então, passar a bola agora para o Paulo Henrique, novamente, para que a gente acompanhe, então, a apresentação dos grupos técnicos e a gente conheça como que essas métricas estão sendo acompanhadas e as metas que nós compactuamos, né, Paulo? Com você. Ok. Obrigado, Ana. Obrigado a todos. Obrigado a todos que participaram até aqui. Já de antemão, a gente pede desculpas por algumas questões técnicas de conexão no início da nossa transmissão. A gente já estava craque em fazer evento online, já estava deixando, semana que vem já tem Exposibran, mas é um ótimo recurso e pedimos desculpas aí a todos. Eu vou projetar, então, são 12 trabalhos, né, de cada grupo. Nós dividimos aí no ESG. Ainda estamos com algum problema de conexão com 1 ou 2 coordenadores, mas eu vou chamá-los aqui. Se não estiverem, a gente segue até o final tentando encaixá-los aí, senão um dos nossos coordenadores aqui no IBRAM apresenta para que a gente cumpra a agenda. Vamos começar, então, pelo né, do Environmental. Vamos começar com o GT4, com o Luiz Felipe falando sobre mitigação de impactos ambientais, e no relógio, cada grupo tem 2 minutos para fazer a sua apresentação. Sempre no mesmo padrão, a gente vai ter a meta proposta e a coleta de dados feita em 2021. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Tudo ótimo. Estão me escutando, né? Boa tarde a todos e todas. Obrigado pela palavra. Rapidamente, pessoal, a gente trouxe aqui como destaque principal o compromisso assumido de biodiversidade e áreas protegidas, né? Desenvolvemos, no âmbito do GT, um indicador importante que procura demonstrar o quanto a mineração consegue contribuir para a conservação da biodiversidade dos territórios em que ela atua. Então, basicamente, o indicador que se desenvolveu faz esse tipo de relação, comparando o que a gente protege em termos de área, de território, que tem relevância, alguma sensibilidade para a conservação da biodiversidade, comparado às áreas que a gente ocupa no território com os nossos projetos e operações. Então, a gente, em 2020, estabelecemos um baseline, com base apenas em 15 empresas, e a gente viu que essa relação é de que a gente protege 10,7 vezes mais áreas do que impactamos ocupando nos territórios. Já em 2000, a gente estabeleceu, então, a partir desse baseline, uma meta, até 2030, de aumentar essa relação em 10%, ou seja, chegaríamos em 2030 com uma relação de 11,8 vezes mais protegemos em termos de área do que impactamos.
Entretanto, a gente teve uma grata surpresa, né, em 2021, a partir da coleta que a gente realizou recentemente dos dados, e que a gente quase atingiu essa meta. Então, a gente até teve uma discussão bastante interessante que talvez ela possa vir a ser um pouco mais ambiciosa. E, obviamente, isso também contemplou uma contribuição maior de empresas, que, no caso, saiu de 15 para 34 empresas contribuindo, respondendo com esses dados, né? Então, a gente está hoje uma relação que a gente protege 11,4 vezes mais áreas importantes, relevantes para a conservação da biodiversidade do que impactamos nos territórios, né? E a gente também trouxe uma informação importante que a gente atrela a esse indicador, que é os valores pagos pelas mineradoras em termos de taxas de compensação, que foi da ordem de 130 milhões de reais, ou seja, além de uma contribuição física do território propriamente dita, a gente também tem uma contribuição financeira extremamente importante. E é basicamente isso que eu queria apresentar. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Joia, obrigado, Luiz. Vamos para o GT 10, água. Não sei se a Evelise conseguiu entrar ou a Cláudia. Evelise, Cláudia. GT 11, energia. Também não. Agora, Cristiane, GT 12. No final, a gente volta para esses dois GTs. Vamos lá, Cristiane, resíduos. Cristiane estava aqui. Cristiane. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Depois eu volto para a Evelise. Eu vi que a Evelise já entrou. Pode falar. Eu não estou conseguindo ouvir vocês, não. Mas nós estamos... Mas eu vou tentar falar rapidinho. Se vocês estiverem me ouvindo, Paulo Henrique, só faz que sim para eu poder falar rapidinho. Eu tive muito problema para entrar, mas falar rapidinho. O nosso GT tinha 3 metas. Ele está bem adiantado no cumprimento das metas, né? A primeira era a aderência das empresas. No primeiro ano tivemos 30%. No segundo ano, 83% das 29 empresas que apresentaram as respostas ao ESG. A nossa segunda meta, que é o Guia de Boas Práticas, nós já estamos com ela bem encaminhada. Vai ser lançado agora no Exposibrão o nosso e-book, então convido a todos a participar do nosso seminário no dia 15, às 9h30, é um seminário com o lançamento do e-book, né? Nós temos 30 cases aí no nosso e-book, agradecer a todas as empresas que participaram com a gente. E nossa terceira meta é justamente aumentar em 5% o percentual de investimento em economia circular. Então, foi uma decisão muito acertada. Nós agora estamos fazendo um modelo numérico para atender esse baseline aí. E aí, em breve, a gente vai trazer essa resposta, para ver se a gente consegue considerar 2020, as respostas referentes a 2020 ou 2021. Muito obrigada e espero todos no dia 15. Tá joia, Cris. Muito obrigado. Vamos agora para o S. Vamos para a saúde e segurança ocupacional. Cláudio. Estão me ouvindo? Estamos sim, Cláudio. Acho que agora eu consegui a sequência aqui. Boa tarde a todos e todas. Na parte do GT 03, a gente teve 3 compromissos firmados, né? Que era buscar a implementação de instrumentos que propõem zerar as fatalidades de doenças ocupacionais incapacitantes, garantir uma gestão de riscos integrada aos demais processos de forma eficiente, que se torne referência no Brasil, e promover investimento em inovações tecnológicas, pesquisas, desenvolvimento e capacitação voltados à promoção da saúde e adequação de ambiente de trabalho, visando minimizar a exposição de pessoas aos riscos. Nós tivemos aí 12 ações definidas, a gente caminhou bastante nesse tempo, a gente já conseguiu das 12 ações implementar um processo e procedimento, relato e registro de acidentes, né, que investigação e análise do mesmo, identificamos eventos de alto potencial de consequência, eventos críticos, construímos o plano de gerenciamento dos controles críticos com todas as empresas, trabalhamos aí no programa de capacitação continuada em saúde e segurança ocupacional, envolvendo próprios e terceiros,
e estamos trabalhando agora no processo de gestão de riscos críticos, tendo referência aos requisitos legais, as normativas, né? E também os requisitos normativos, no caso a ISO 31000 e 45000. Esse teve um avanço também importante, nós integramos o GT03 ao Comitê de Saúde e Segurança do IBRAM. É importante porque esse comitê apresenta os líderes, né, exatamente de cada empresa. Isso fez com que a gente agregasse a reunião que era paralela do GT03 ao comitê. Isso trouxe muito ganho, boas práticas, fizemos uma avaliação importante, estamos aí com indicadores intermediários, e nós trouxemos para cá o nosso indicador finalístico, que é isso de fatalidades. Como pode ver, nós tivemos um resultado bastante expressivo de 2009 até 2021, não satisfeitos, porque uma fatalidade para nós é uma questão muito séria, então ainda não chegamos a zerar o índice nosso de fatalidade, estamos trabalhando forte, nós temos aí o resultado baseado em 19 empresas, nós temos 30 empresas que estão podendo ser participantes, isso é importante, ter um maior engajamento, 19 estão efetivamente trabalhando sobre isso, e a gente vem fortemente aí trazendo o nosso resultado finalístico para chegar na meta de 0 no nosso índice de fatalidade. Tá joia, muito isso aí, Paulo. Obrigado, Cláudio. A gente passa agora Valeu. para 5, diversidade e inclusão. Marina. Olá, estão me ouvindo? Estamos sim, Marina. Ótimo. Bom, boa tarde a todo mundo. Então, aqui, como vocês podem ver, a gente, em relação às metas, a gente manteve no GT de diversidade e inclusão as metas que a gente estabeleceu no primeiro ano, né, no início aí da jornada, vamos dizer assim. A gente manteve essas metas, tá? Então, a gente tem aqui a comparação em relação ao que a gente estava naquele momento e como que foi essa evolução. Quando a gente pensa em mulheres presentes na organização, a gente mantém, né? Quando a gente pensa em mulheres em posições de liderança, teve uma queda. Por outro lado, quando a gente olha para pessoas com deficiência, a gente teve um aumento, né? E inclusive também pessoas com deficiência em posições de liderança, né? A gente teve um aumento no número de empresas respondentes participantes aqui, então isso também pode contribuir para esses percentuais diminuírem um pouco, aumentarem um pouco, mas acho que o principal desafio do GT nesse momento é dar continuidade com a educação para a diversidade e inclusão no setor, né? Porque é muito esse trabalho de educação que vai ajudar a alavancar a gente trazer as empresas que estão em diferentes patamares de maturidade para o mesmo nível de maturidade, para o mesmo nível de atuação. Excelente. Obrigado, Marina. Obrigado Obrigada. pelas colocações. Eu chamo agora o GT6, que é relacionamento com comunidade. Carla. Olá, boa tarde. Boa tarde, Carla. Tudo bem? Tudo bem, Paulo? Bom, no GT de relacionamento com comunidades, nós trabalhamos aqui os 4 indicadores. O Paulo, por algum motivo, não estou conseguindo ativar a minha câmera, então, Sem problema. desculpem por Não, isso. sem problema. Agora perdemos o seu áudio, Carla. Alô? Oi, agora voltou. Agora sim, voltou. Sim. Perfeito. Então, eu estava dizendo que nós estabelecemos 4 indicadores para a apuração, né, dos resultados do setor. O primeiro deles foi referente à existência de mapeamento das necessidades ou prioridades das comunidades como temas materiais das empresas, né? Então, 73% das empresas respondentes do levantamento de dados afirmaram que possuem. Outro indicador é que outra meta, 100% dos temas prioritários devem ser trabalhados até 2025, e a gente alcançou aqui uma apuração de 27% das empresas trabalham esses temas que são considerados prioritários para as comunidades, sendo que
a maioria das empresas, né, trabalham ali cerca de... aliás, 40% das empresas trabalham quase todos os temas que foram considerados prioritários. Em relação ao próximo indicador, a próxima meta, é que 100% das empresas tenham implementado uma pesquisa de satisfação ou de avaliação da sua atuação no território. E 68% das empresas afirmaram possuir essa pesquisa. E, por último, mas não menos importante, é que a existência de canais de comunicação. A nossa meta é que 100% das empresas tenham pelo menos um canal. Então, nessa meta a gente está bem pertinho, aferimos ali 94% das empresas participantes com pelo menos um canal de comunicação oficial estabelecido, né, para o contato dessas comunidades. Então, essas metas foram divulgadas esse ano a partir do baseline que a gente apurou no ano passado. É isso. Obrigada. Carla, muito obrigado. A gente passa, então, agora para o próximo, o desenvolvimento dos territórios. Ronaldo. Olá, Ronaldo. Boa tarde. Boa tarde. Só confirma aí, Paulo Henrique, se está me ouvindo? Estou te ouvindo bem, tranquilo. Então, muito bom. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação, né, poder compartilhar aqui com todos vocês, né, o avanço do trabalho. Apesar de não ter ainda metas definidas, eu digo que o grupo avançou muito. Eu vou compartilhar com vocês aqui o estágio que nós estamos, né, e o nosso desafio daqui para frente. O grupo ele passou por uma transição recentemente, né, de coordenação. A gente está atualizando aí os participantes, os representantes das empresas. Nós coletamos os dados também na pesquisa e nós não trouxemos aqui para fazer uma comparação com a anterior, porque essas metas ainda não foram finalizadas e também não foram validadas pelo IBRAM, mas isso nos deixa felizes, porque assim que a gente validar, é possível que a gente já tenha de imediato uma comparação para poder avaliar aí o avanço do grupo, né? De qualquer forma, eu faço questão de compartilhar os nossos compromissos, até para que todos fiquem antenados na mesma página em relação ao trabalho que está sendo desenvolvido pelo grupo. Então, esse grupo de desenvolvimento de territórios, ele tem 4 compromissos firmados. Então, o primeiro é relacionado, né, ao fomento da governança multissetorial nos territórios mineradores para definir uma agenda positiva e transformadora. Um segundo compromisso é de incentivar as mineradoras a ampliar investimento em ações de forma voluntária para o desenvolvimento local. O terceiro compromisso, que é estimular a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. E o quarto compromisso é incentivar as empresas mineradoras a criarem e implementarem programas de formação de liderança na mineração e de lideranças multiplicadoras nos territórios mineradores. Então, hoje de manhã, nós já tivemos uma segunda reunião com o grupo, nós já avançamos bastante em relação aí à definição das metas, e essas metas ainda esse mês serão apresentadas aí para validação do IBRAM. E aí, sendo validadas, a gente já vai apresentar também um plano de ação para o avanço do trabalho. Tá? Então, eu agradeço aí a oportunidade e espero ter contribuído. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado pela apresentação. A gente segue agora com o grupo de segurança de processo, com Herbert. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade de falar desse tema de segurança de processo, né? Um tema muito novo para a mineração, né? Lembrar que o nosso grupo, propriamente, como segurança de processo, começa a trabalhar em meados de 2020, né? Então, desde meados de 2020, a gente vem discutindo, né, o que é o cerne da segurança de processo para mineração, conectado com outras instituições, né, que já trabalham esse tema, né, e de forma global. Tá? E aqui o que a gente firmou, eu vou trazer um pouco sobre os nossos 3 compromissos firmados, né? O primeiro, que é elaborar um guia técnico, né, definindo quais são as diretrizes e boas práticas para a implementação, né, da jornada de segurança de processo. O segundo compromisso é ter um núcleo de excelência, né, em segurança de processo para o setor mineral no IBRAM, para compartilhar essas boas práticas. E o terceiro compromisso, que é criar um relatório, né, anual, para a gente circular, né, com indicadores de segurança de processo através de fóruns específicos, né, entre empresas do setor mineral.
Bom, mas para falar mais sobre essa evolução dos compromissos de segurança de processo, o primeiro, para mim, que é essencial, né, voltado muito às pessoas, é formar esse núcleo, né, esse núcleo duro de discussão de que é segurança de processo, né? Conectado à fala aí do Caio Magre, né, que no começo falou que a gente tem que trabalhar bem, né, dentro dos eventos preventivos de desastre. Quando a gente fala de desastre, né, de grandes magnitudes, a gente está falando da ausência ou a falta, né, da mitigação da segurança de processo, né? Então, a gente está formando este grupo para discussão, né, da segurança de processo para mineração. E dentro, por exemplo, do compromisso 1, né, na próxima semana, e aqui eu já deixo o convite para o dia 13, onde a gente vai apresentar o caminho, né, a jornada para a implementação da segurança de processo na mineração. Então, é o primeiro passo, é a primeira entrega do nosso grupo, conectado a esse primeiro compromisso, né? O segundo compromisso, que é o compromisso da construção do Centro de Excelência, nós já definimos os pilares, já registramos quais são esses 5 pilares para a construção do núcleo de informação, o que a gente precisa. E o terceiro compromisso, né, que é ter o relatório anual. O relatório ele vai ser baseado em indicadores, e também na Exposibran a gente vai apresentar a nossa proposta de indicador para o setor mineral, com o exemplo de uma mineradora. Então, é um grupo muito novo, é um tema muito novo, mas que já nasce com a essência, né, e com a necessidade de se conectar muito rápido ao ESG, tá, gente? Então, quem não conhece sobre o tema, está convidado aqui no dia 13 a participar com o conjunto, tá bom? Fiquem à vontade. Obrigado pela oportunidade, Paulo. Obrigado. A Carla mandou um recado aqui, ficou faltando de convidar vocês para o dia 14/9, também vai ter lançamento lá do Guia de Relacionamento com durante a Exposibran. Nós, na realidade, estamos fazendo uma prévia de tudo para todo mundo e um detalhamento aí durante a Exposibran. Vamos para o próximo grupo, barragens e estrutura, com Marcos. Olá, pessoal, boa tarde. Paulo, eu vou representar o Marcos. Obrigado, amigo. Tá? Então, vou apresentar aqui. Esse GT, ele tem o compromisso firmado, né, de gestão responsável das estruturas de disposição de rejeitos, inclusive barragens de mineração, com tolerância zero a fatalidades, né? O nosso indicador principal é o número de incidentes em barragens, né, de mineração e estruturas de disposição de rejeitos, e a meta é zero fatalidades nesses incidentes, né? O grupo tem aí diversas ações, como promover a aproximação das empresas, né, a adesão ao PROX, né, esse aplicativo, esse sistema de gestão de informações de risco, que busca unificar e facilitar a vida, né, de todos, tanto os órgãos de proteção e defesa, empreendedores e população. A adesão aos princípios estabelecidos no padrão global, né, e a prática aí de workshops, esses encontros, e também a participação nas definições, né, de padrões técnicos como as normas ABNT, né? Nós temos aí alguns avanços em 2021, a gente tem aí a adesão, tínhamos 9 empresas, hoje estamos com 10, indo para a 11ª empresa de adesão ao PROX. Nós realizamos o workshop de boas práticas, de gestão de barragens, né, de estruturas de disposição de rejeitos, com cerca de 90 profissionais de mineradores compartilhando suas experiências, esse encontro foi presencial. Estamos participando agora da revisão das normas da ABNT, a 13028 e a 13029. Então, e a base, né, para a proposição dessa meta é essa aderência ao objetivo estabelecido no padrão global da indústria para a gestão de rejeitos. Aline? Oi, Raul. Você poderia detalhar o que é o proxy, por favor? Porque eu acho claro. Extremamente relevante, você conhece bem, por favor. Claro. Bom, o PROX, ele é um sistema, ele é tanto para web quanto mobile, né? Ele o objetivo dele é colocar ali todas as informações possíveis, né? E georreferenciadas sobre riscos.
Esse aplicativo, então, com esse objetivo, ele pode ser usado e ser extremamente útil para esses órgãos de proteção e defesa, porque isso facilita muito a gestão, né, da informação e a atuação em momentos de emergência, porque simplesmente na palma da mão, né, usando o mobile e até mesmo no sistema web, tem as informações do território de forma unificada, de forma em tempo real, né, essas informações em tempo real. E essa mesma plataforma que recebe essas informações podem ser usadas pelas empresas de mineração e devem, né, ser usadas, porque elas funcionam, ela tem uma grande funcionalidade na gestão do PAI-BM. E também para a população, que passa a ter informações do território onde ela está inserida. E a gente pode inserir outras informações de riscos, além das informações de riscos associados às estruturas de mineração, como as barragens. Então, o nosso objetivo é que esse aplicativo ele seja um sistema de gestão única. Ele nasceu lá com a CEMIG, no programa de relacionamento dela com as comunidades onde ela tinha estruturas, onde ela tem estruturas, e ela fazia esses encontros, e ela precisava manter esse relacionamento para além desses encontros que aconteciam, né, em datas determinadas. E aí, o setor mineral, conhecendo essa ferramenta em uma apresentação, em um evento de defesa civil, tomou conhecimento e a gente estreitou essa relação e passamos a fazer parte e usar a ferramenta também inserindo as nossas informações de risco. Então, de forma resumida, é isso, o aplicativo tem sido desenvolvido, melhorado a cada dia para atender a cada um desses 3 perfis, vamos dizer assim. Isso mesmo, Aline, todos terão acesso agora às informações relativas a todas as barragens de forma georreferenciada, inclusive a situação dessas barragens em todo o território nacional. Bom, vamos passar agora para o próximo, comunicação e reputação, Raquel. Não estamos... Agora sim, pode falar. Alguém estava me mutando. Boa tarde a todas e todos. Bastante curioso, né, refletindo que a comunicação e a reputação estão no G, dentro da governança do ESG. E a gente sempre conversa, né, dentro do grupo, do próprio GT, dentro do comitê de comunicação que o Paulo Henrique lidera, do porquê disso, né? A gente entende que a comunicação e a reputação estão transversais a toda essa jornada, né? A Ana colocou bem que é uma jornada, Bill também, do compromisso que cada empresa do nosso setor mineral adota, né? O Caio também, do Ethos, reforçou a importância, né, da transparência. A própria Tainá, do Pacto Global, também falou sobre as questões do engajamento e os dados que a Falcone nos trouxe, bastante curiosos e importantes, da necessidade do engajamento para o tema. Então, o nosso convite aqui é muito mais do que aumentar o índice da reputação, que é importante, né, que é uma consequência sob o nosso ponto de vista, do dia a dia, né, da atitude, da segurança de processos, da segurança de nossas barragens e da nossa capacidade de dialogar com a sociedade, de trazer informações baseadas no diálogo, na transparência. Então, o compromisso de todas as empresas, né, não só dos setores de comunicação, mas de todos os executivos e todos que fazem parte desse nosso segmento mineral, é que a gente possa, né, ter uma reputação sólida, que possa atingir em 2030, né, um patamar bem maior do que a nossa baseline de 2021, aumentando em 12%, e separando aqui, importante ressaltar o índice de reputação do setor, né, que é a primeira linha, e o índice de reputação das empresas, consolidado. Então, nossa meta é aumentar de 2021 para 2030 e 12% o índice de reputação do nosso segmento de mineração e das empresas consolidados em 8% em 2030. Então, a gente pretende retomar das empresas o patamar histórico de 2008, e trabalhando muito duro, né, todas as empresas unidas, trabalhando dentro do associativismo do IBRAM, considerando, né, que nós somos um segmento
e que estamos muitas iniciativas que a gente pôde ver aqui com todos os colegas que representaram as coordenações dos outros GTs, extremamente comprometidos, né, no atingimento dessas metas, que naturalmente o nosso índice de reputação vai aumentando à medida que a gente consegue demonstrar para a sociedade a solidez dessas atividades. Acho que é isso, não sei se o Paulo quer complementar. Isso. Não, falou tudo, Raquel. Muito obrigado, Obrigada. aí pela condução no GT. Vamos passar para o GT 9, inovação, ainda dentro do G, com Thales, e depois eu volto para o GT 10 e 11, que ficaram faltando. Então, Thales, com você, 2 minutos. Tá joia. Pessoal, boa tarde. Estão me escutando? Vamos sim, pode seguir. Estou com um probleminha aqui. Tá. Estou com um probleminha de rede aqui no campo, mas boa tarde, né? Agradeço a oportunidade. O GT09, ele está com uma meta agora finalística, né? Foi uma batalha nossa. Nós tínhamos uma meta de mais voltada ao desenvolvimento de Mindtechs, né? Startups voltadas ao setor. Essa meta vem desde o ano passado. Agora, para esse ano, nós estamos propondo esta meta, que ela é uma meta de crescimento de 53%, né, de investimento em P&D tecnológico, tá, pelas mineradoras. Essa meta foi calcada em cima do resultado do setor, né, com a resposta de 19 mineradoras, né, onde a gente chegou ao resultado de 0,26 para o ano corrente, ou seja, 0,26%, né, da receita bruta foi investido em mineração, numa média ponderada aí pelas 19 mineradoras com quais nós conseguimos avaliar. E estamos buscando 0,40, que é uma referência de mercado de mineradoras que tem a parte bem estabelecida aí para as questões de inovação, tá? Então, saindo de 0,26, chegando a 0,40, até 2030, teremos então 53% de aumento, tá? Investimento de P&D Tech. O que é P&D Tech, gente? P&D Tech é bem claro, é algo que vai ser desenvolvido, né? Processos, equipamentos que vão ser desenvolvidos pelas mineradoras. Então, nós não estamos falando em investimento em soluções de mercado, são investimentos em soluções que pode ser de uma commodity para outra, por exemplo, que é novo em uma commodity, ou efetivamente novo. Tá? Diferente também de pesquisa mineral, que também entra em P&D, e de FEL, né, de desenvolvimento de engenharia. Nós estamos falando aqui de desenvolvimento, né, tanto de pesquisa, desde pesquisa básica até pesquisa bem aplicada, tá ok? Então, nós conseguimos estabelecer essa meta e agora pretendemos cada vez mais aumentar aí o engajamento das mineradoras nessa questão da inovação. Para fechar, Paulo, só deixar o convite aí, né? Nós vamos ter no dia 13, às 18 horas, no Auditório 1, né? Uma sessão promovida aí pelo GT de Inovação em conjunto com o Money Hub, com a participação de CEOs, né? De VPs, de grandes mineradoras, né, coordenado aí pelo Leandro Rossi, esse bate-papo, e ainda com a participação do professor Iog. Então, vai ser 1h30 de bate-papo sobre a inovação no setor. Acho que é muito interessante. Deixo o convite estendido a todos aí. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Vamos então agora voltar ao GT10 com água e já estamos finalizando. Alô? Olá, pessoal, boa tarde. Ei, Paulo Henrique, tudo bem? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu sou Cláudia Salles, eu sou coordenadora desse grupo junto com o Guilherme e a Evelise da Nex. Vou fazer o reporte desse GT agora, né? Esse GT, ele é bastante vinculado com essa agenda, né? Com a questão do ISG, né? Uma vez que ele traz uma parte dos compromissos em relação a esse grupo, a questão da eficiência, né, por meio da redução gradativa de água. Ele tem também toda essa parte de transparência e reporte, né, então a gente tem buscado aí toda uma construção em cima das informações para tornar pública as informações, não só em questão à quantidade, mas também à qualidade, e a questão da governança, né, que é fortalecer a participação do setor no sistema de gestão de gerenciamento de recursos hídricos, entendendo
que a Política Nacional de Recursos Hídricos ele define a unidade de planejamento da bacia hidrográfica. No caso desse GT, uma das metas e métricas, ele tem relação com os dois primeiros compromissos, né, a questão de eficiência e publicidade. O indicador que foi construído é o consumo específico de água nova nas empresas, né, que ele é medido, né, pela captação de água superficial e subterrânea por tonelada de base ROM produzida, e a partir disso se traçou uma meta de redução de 10%, né, com o horizonte de 2030, para a gente estar vinculado à Agenda 2030 e aos 17 ODS. No ano de 2020, foi feito um primeiro exercício, que a gente chegou a um volume, né, um volume considerando 10 empresas, e a partir disso a gente traçou essa ponderação para essa redução até 2030. Nesse nova coleta de informação de 2021, a gente teve um maior número de informações, mas a gente teve uma maior dificuldade também em relação à metodologia, porque o fato da gente não ter uma uniformidade do reporte deixou um pouco não tão clara o que a gente está propondo, né? Mas, basicamente, a gente vai seguir na construção desse indicador, né, e no fortalecimento dessa base de informações, criar toda essa parte de padronização de informação, padronização de reporte, para a gente ter consistência no nosso reporte de informação. Mas, basicamente, a gente conquistou, né, um salto, a gente teve aí 34 empresas reportando a informação e o uso, né, e a eficiência de uso. Então, a gente está num caminho bastante interessante em relação a esse GT. É isso, Paulo. Muito obrigado, Cláudia. Agora a gente tem energia, talvez o Matheus não conseguiu entrar, e aí, Aline, por favor. Tá ok, Paulo. Realmente ele não conseguiu entrar. Eu vou falar, então, ele estaria representando o Mário, que é o coordenador do GT, eu coordeno junto com ele esse GT. Nós temos 2 compromissos firmados no tema de energia. Um deles é fomentar a redução do consumo de insumos naturais energéticos, né, por meio de melhoria dos processos, dos equipamentos. Planejar também o aumento das fontes de energia renovável na matriz energética das atividades, né? E aí nós temos 2 indicadores, que é o consumo específico de energia, né, por gigajoule por tonelada de concentrado ou produto, né? E o outro indicador do outro compromisso é o perfil da matriz energética, né? E aí nós temos uma primeira meta estabelecida, que é reduzir esse consumo de energia em 5% até 2025, e uma meta em análise, que é aumentar o percentual de renováveis, e a nossa estimativa é que essa meta seja de 15% na matriz até 2030, né? E aí, nós temos várias ações, né, em curso dentro desse GT, e uma delas é a elaboração de um guia de compartilhamento de boas práticas em eficiência energética, né? O nosso objetivo é que essas boas práticas praticadas na maioria das vezes, empresas de grande porte, elas possam auxiliar nas empresas de pequeno e médio porte também. Outras ações promover esses seminários, a criação também de um sistema de gestão de energia que propicie um reconhecimento, tipo um selo verde, que a gente está estudando como promover isso. Ótimo. É isso. Muito obrigado, Aline, obrigado aí a equipe da Falcone. Antes de passar a palavra para o nosso diretor-presidente, Raul Jugman, para fazer o fechamento, eu gostaria de agradecer, então, a todos os coordenadores, a todos que estiveram aqui com a gente no painel, muito obrigado aos coordenadores do grupo, pedimos desculpas, né, pelos problemas técnicos aí de condução. Obrigado, Ana, aí pela condução. Eu queria falar rapidamente. É um trabalho conjunto, extremamente colaborativo, único no mundo, único no Brasil. Pela primeira vez, a gente está vendo a união de um setor para trabalhar e compartilhar. Acho que vocês ouviram aqui no reporte feito durante todo o trabalho, um aprendendo com o outro, tendo a oportunidade de ensinar para o outro aquilo que já passou. Isso é extremamente rico e poderoso quando a gente busca uma melhoria no patamar aí da sociedade. Então, Raul, por favor, passo para o seu encerramento.
Obrigado, Paulo. Eu gostaria de dizer que o que nós vimos ainda há pouco é um percurso, é uma caminhada. E é uma caminhada de aprendizagem, de autoaprendizagem, de algo como o Paulo Henrique chamou a atenção, de que nós não temos uma outra experiência sobre a qual nos apoiarmos, na medida em que, até aonde saibamos, um outro setor não concluiu essa caminhada até aqui. Então, além da dificuldade própria de formularmos conceitos, de estabelecermos base, de termos, digamos assim, um enlace teórico com essa questão, há a dificuldade natural de se procurar dados, de solicitar às equipes das empresas que doem o seu tempo, que deem o seu tempo, para que a gente possa ir construindo esse relato. E é isso que nós estamos apresentando aqui. Mas apresentando de uma maneira o mais realística possível. Vocês podem observar que nós tivemos alguns grupos, algumas metas, em que nós estamos, digamos assim, provisoriamente satisfeitos, porque queremos mais. Tivemos grupos que não foram tão satisfatórios, mas que avançaram, e tivemos umas outras situações em que não foi possível avançar como nós gostaríamos. Nós discutimos internamente se esse deveria ser realmente o relatório a ser apresentado, e tivemos uma unanimidade. Muito mais importante do que determinadas falhas serem percebidas, determinados caminhos ainda não estarem claros, era fundamental duas coisas para com o compromisso que nós assumimos. Primeiro, a da transparência. O setor quer se mostrar, o setor quer se abrir, o setor deseja dialogar. E, em segundo lugar, eu acho ainda mais importante a questão da credibilidade. Por isso, evidentemente que críticas serão naturais, elogios serão muito bem-vindos, mas, fundamentalmente, o nosso objetivo aqui era honrar com o compromisso que a mineração brasileira tem com, claro, expresso pelo próprio acrossema, né, ESG, com a questão da governança, com a questão ambiental e com a questão social. Porque entendemos que só é possível se avançar rumo ao futuro, só é possível ampliar a reputação do setor, só é possível devolver à sociedade aquilo que ela nos dá se nós tivéssemos raízes fundas, raízes profundas e raízes cada vez mais sólidas com os compromissos que nós assumimos. Como bem disse o Caio Magri, não apenas com resultados financeiros, não apenas com as metas batidas, mas, sobretudo, com o entendimento que nós temos uma responsabilidade social e que nós devemos, portanto, honrá-la. Este é o nosso compromisso. E aqui ele se procurou demonstrar com clareza, sempre que nós tivemos condições nessa aprendizagem de assim fazê-lo. Mas quero dizer a todos e a todas, esse compromisso vai se aprofundar, esse compromisso vai se realizar, esse compromisso não tem regressão, ele vai caminhar, sempre dialogando, sempre com abertura, sempre com reconhecimento da importância que tem a vida, a natureza e, obviamente, as boas práticas no exercício do mundo, da tarefa de empresariar. Eu gostaria aqui de agradecer muito ao Wilfred, que é o nosso presidente do Conselho, que não pôde ficar até o fim. Gostaria de agradecer ao Rodrigo Vilela, da Samar, que aqui expôs os seus pontos de vista, aliás, de forma muito competente, ao Caio Magri, que é o presidente do Ethos, que é o instituto decano da questão ética no meio empresarial, não é? Pela sua contribuição. Agradecer a Taina Leite, do Pacto Global, importante presença aqui para todos nós, ao Denis Glória, da Falcone, que também nos mostrou um quadro mais sintético de tudo aquilo que tem sido essa nossa caminhada até aqui, e agradecer a Ana, que foi a nossa mediadora, que com graça, com alegria, não é? Mas também com muita agilidade, ela nos guiou
do início até o fim nesse percurso. E, por fim, agradecer a cada um dos que apresentaram, os 12 grupos, não é, que apresentaram aqui os seus resultados. E agradecer também muito a nossa equipe técnica, né? Ou seja, ao Mancin, que tem colaborado muito com isso, como também o Júlio, como também o Alexandre, o Osni e, por fim, o nosso coordenador maior, o Paulo Henrique, que tem dado nó em pingo d'água para poder trazer as informações e aqui apresentá-las. De forma que esperamos que esse relatório de andamento, de caminhada, né, que está se fazendo, ele possa ter trazido uma contribuição, primeiro, do nosso compromisso, em segundo lugar, da nossa transparência e, por fim, a credibilidade que nós emprestamos àquilo que apresentamos, que tornamos público. Portanto, nosso muitíssimo obrigado pela atenção de todas e todos e até breve, quando a gente vai apresentar avanços cada vez mais na direção do governance, das boas práticas de governança, de respeito ao meio ambiente, respeito à vida, respeito à sociedade. Esse é o compromisso da mineração brasileira. Muitíssimo obrigado e até breve. Muito obrigado, Paulo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.